Atualmente, o Grupelio pesquisa formas de fazer filosofia com o corpo, na rua. Outras formas de se fazer filosofia que não restritas à razão instrumental. O que move o trabalho do Grupelio são as indagações sobre as possibilidades de se fazer filosofia de outras maneiras, que não reduzidas ao exercício da razão instrumental, instaurada como única fonte de geração de conhecimento na modernidade e que se desenvolve cada vez mais legitimada pela produção capitalista até os tempos atuais. O encontro com esse problema obrigou-o a mover-se, e o grupo, no início se debatendo à deriva, ensaiando ações, busca criar algo para responder à necessidade de alguma equação para esse incômodo bastante complicado. Trata-se de tentativas de criar outras formas de se fazer filosofia. Na rua. Só tem sentido se for na rua, pois trata-se de uma posição política assumida diante da cidade, dos outros. É toda uma ética. E essa questão da forma do pensamento é uma coisa muito cara para nós. E é o que a gente fica o tempo todo tentando fazer. Como pensar de outra maneira? Como movimentar o corpo para gerar outras formas de pensar? Essa coisa da insistência que a gente tem de falar de pensar de outras maneiras vem de uma ideia que o Foucault traz. A palavra dissidência talvez seja muito boa para a gente usar quando a gente fala dessa resistência ao poder que conduz, a esse poder que conduz a vida cotidiana, o poder que conduz os modos de pensar, conduz os modos de sentir, de perceber. Em russo é uma palavra enorme, ela é assim, inakomysliashtie, eu não sei nem como pronuncia, mas é uma palavra enorme, que foi sempre traduzida por dissidência, mas que literalmente significa aqueles que pensam de outra maneira. Então isso é muito interessante, porque veja, não é uma questão de pensar outras coisas da mesma maneira muitas vezes, mas de tentar pensar de outras maneiras, isso é uma coisa muito difícil. Essa coisa de pensar de outras maneiras tem a ver com aquilo que o Deleuze chama de imagem do pensamento, né? Ou seja, existe toda uma forma anterior a qualquer conteúdo possível do pensamento que condiciona esse conteúdo. Foucault vai dizer que com o passar do tempo, aos poucos, né, na história da civilização ocidental, chegando na modernidade, não é mais necessário censurar o conteúdo dos pensamentos, né? Não é mais necessário impor limites aos conteúdos do pensamento, porque começa a se instaurar uma determinada forma única e específica de se pensar. Então ele vai dizer nesse sentido que não é mais necessário tanto uma ortodoxia, mas agora já uma ortologia, né? Orto aqui, entendido etimologicamente como o reto, o correto, né? O único, o estreito, uma forma única, né? Ortodoxia, ou seja, um conteúdo reto, já não é mais tão necessário, e sim agora uma ortologia, ou seja, logos, o discurso, né, organizado, o pensamento, né, tem que ser reto. Então a gente poderia arriscar aqui, talvez, pensar numa outra palavra para determinar isso que a gente busca. A gente poderia pensar numa heterologia. Então aqui, ao encontrar do ortos, a gente colocaria o hétero, que é o diferente, é o do outro, é o diferente. Heterologia, ou seja, que logos seria esse que tem uma forma outra, que pode buscar uma forma outra e que portanto, não é única, não é sempre a mesma. O Grupelio tem buscado, porque se a gente consegue exercitar essas outras formas de pensar, essa busca por essas outras formas de pensar, muito possivelmente a gente vai chegar na ideia de que o pensamento não está só na razão. O pensamento não se restringe à razão, muito menos a razão entendida como uma razão instrumental.
Tudo é rizoma. Um rizoma é um sistema acentrado que muda de natureza a cada nova conexão. Uma multiplicidade. Um sistema como esse, se muda de natureza, quer dizer que não tem essência. Não há nada anterior às conexões que são feitas. Essas conexões são constitutivas desse ser e não outra coisa. Essas conexões, muitas vezes imprevisíveis e estranhas, atravessadas por fluxos de desejos, criam algo que nunca é ele mesmo idêntico a si, já que está sempre se movendo, com novas conexões imprevisíveis que vêm de fora. No trabalho do grupelho, não só as subjetividades são entendidas como rizomáticas, mas também tudo o que diz respeito ao humano, o funcionamento do cérebro, o corpo, as culturas e o movimento da história, o aprender e a cidade são tomados como rizoma. Se trata, assim, de movimento de agenciamento na imanência da vida, ou seja, movimento de composição e criação a partir das conexões com as coisas já postas e as que estão por inventar. A busca do grupelho é por aquilo que não se reduz a reproduzir as formas já dadas, que remetem à reprodução do idêntico. E isto em defesa do vivo, do criativo, do mutante, que é o humano. Esses movimentos de filosofia nas ruas nós chamamos de estervenções. Esterinvenções, para diferir das intervenções urbanas dos anos de 1980, porque nós entendemos a cidade não como um sistema fechado, mas como um rizoma, um sistema sem centro, que muda sua natureza a cada nova conexão. Uma intervenção seria uma ação que pretende causar alguma modificação em um todo significativo. Uma estervenção é, antes, ao agir filosoficamente na cidade, buscar conectar-se com territórios externos, do fora, ou seja, daquilo que ainda não foi inventado, do imprevisível que ainda não foi atualizado em estados de coisas. Tem a ver com sair dos significados por meio de encontros estéticos, de humor, de estranheza, para criar sentidos. Trata-se de escapar dos significados que remetem para o mesmo e perseguir encontros que podem gerar sentidos singulares. O que se quer saber é: o que acontece com o corpo quando se filosofa? É possível filosofar com o corpo? Como fazer filosofia com o corpo? Essa tentativa seria, então, a do encontro da filosofia com a dança? Pensamento como coreografia? Como a filosofia pode reverberar no corpo e fazer com que ele se movimente? Qual o valor de uma filosofia que não põe o corpo, também ele, em movimento? Transeuntes passam rápido, ensimesmados, não veem. A invisibilidade na cidade. Ninguém olha ou olha por olhar, isto não dura nem um segundo. Diz olha rápido, não tem tempo, não interessa. A cidade não tem olho. Quem olha o quê na passagem da multidão? Como tem de ser a coisa para que mereça que alguém interrompa seu fluxo de desinteresse? Na faculdade de educação, o espanto pela pergunta: como você aprende? Como? Sim, como? Qual a forma? O que é que te acontece quando você aprende? O que é que tem de acontecer para que se aprenda algo? Tem-se de ser afetada por um signo que obriga a decifração? É um problema que obriga o pensamento a se mover? O aprender é uma criação? É uma versão? Uma versão das coisas todas? Uma versão própria, menor?
uma subversão? Nós trabalhamos com a ideia de Deleuze de que a filosofia tem a necessidade não apenas de uma compreensão filosófica por conceitos, mas ela necessita também de uma compreensão não filosófica, aquela que é operada por perceptos e afectos. Ambas são necessárias. A filosofia se dirige diretamente aos não filósofos, a todo mundo. Difícil desligar, não falar, porém pensar, em enxurrada, como sempre. O som se impõe, o som da respiração, os sons da cidade vão diminuindo. Terra, muita terra e os cheiros bons, cheiros outros, que dizem que estou longe da cidade. Esforço, passo por passo, a cabeça se esvazia no esforço da subida. É o que existe, o caminhar, o sol queimando, o suor. Por que arfar subindo a trilha de terra não é dança? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A dimensão política dessa pesquisa é imprescindível. Como praticar a filosofia perante os outros em forma de afectos? Como agir filosoficamente na rua de forma a afetar os corpos passantes? Trata-se não de uma tomada de consciência, pois não se pode pensar que deliberadamente se vai produzir uma determinada mudança nas consciências a partir de um plano prévio. Isso seria um equívoco. Mas trata-se de uma nova sensibilidade em que se é atravessado por outras formas de sentir e de perceber. O que pode o corpo pode ser afetado. E é isso que o define. Só que essa definição, claro, não é única, não é estanque, porque ele está sempre sendo afetado por outras coisas, está sempre em movimento. Como afetar esse corpo? Como emitir signos que afetem de uma forma boa esses corpos? E quando esses corpos são afetados de uma forma boa e têm a sua potência de vida aumentada, a gente pode chamar isso de aprender. De uma certa forma, isso também não é, ou exatamente, é o aprender. O que pode o corpo hoje nessa cidade, nessas grandes metrópoles, o que pode o corpo hoje nessa cidade, nessa civilização ocidental do consumo, da vida reduzida? Não pode um corpo que não pode ser afetado, não pode nada. O corpo já não pode mais nada. Então a gente sai na rua com uma ideia muito bonita do Deleuze na cabeça. Os afetos atravessam o corpo como flecha, são armas de guerra. Então a gente tem essa ideia de sair na rua como quem vai para a guerra, sendo que a nossa arma são os afetos. A gente quer gerar esses bons encontros para afetar esses corpos, para aumentar a sua potência de vida.